Liturgia do dia 21 de junho de 2022, terça-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Memória de São Luís Gonzaga, religioso. Primeira leitura. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, Senaqueribe, rei da Assíria, enviou de novo mensageiros a Ezequias para dizer-lhe: Não te seduza o teu Deus, em quem confias, pensando: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei dos assírios, porque tu mesmo tens ouvido o que os reis da Assíria fizeram a todas as nações e como as devastaram. Só tu te vais salvar? Ezequias tomou a carta da mão dos mensageiros e leu-a. Depois subiu ao templo do Senhor, estendeu a carta diante do Senhor e, na presença do Senhor, fez a seguinte oração: Senhor, Deus de Israel, que estás sentado sobre os querubins, tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina o teu ouvido, Senhor, e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, que mandou emissários para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria devastaram as nações e seus territórios. Lançaram os seus deuses ao fogo, porque não eram deuses, mas obra das mãos dos homens, de madeira e de pedra. Por isso os puderam destruir. Mas agora, Senhor nosso Deus, livra-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim fala o Senhor, Deus de Israel. Ouvi a prece que me dirigiste a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Eis que o Senhor disse dele: A virgem filha de Sião despreza-te e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça nas tuas costas, pois um resto sairá de Jerusalém, e sobreviventes do monte Sião. Eis o que fará o zelo do Senhor Todo-Poderoso. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: Ele não entrará nesta cidade, nem lançará nenhuma flecha contra ela, nem a assaltará com escudo, nem a cercará com trincheira alguma. Pelo caminho por onde veio, há de voltar, e não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Protegerei esta cidade e a salvarei, em atenção a mim mesmo e a meu servo Davi. Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e exterminou no acampamento assírio 185.000 homens. Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento e partiu. Voltou para Nínive e aí permaneceu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 47. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Sua cidade para sempre. Sua cidade para sempre.
Grande é o Senhor e muito digno de louvores. Na cidade onde Ele mora, seu monte santo, esta colina encantadora, é a alegria do universo. O Senhor estabelece sua cidade para sempre, sua cidade para sempre, sua cidade para sempre. Monte Sião, no extremo norte situado, eis a mansão do grande Rei. Deus revelou-se em suas fortes cidadelas, um refúgio poderoso. O Senhor estabelece sua cidade para sempre, sua cidade para sempre, sua cidade para sempre. Recordamos, Senhor Deus, vossa bondade em meio a vosso templo. Como vosso nome vai também vosso louvor aos confins de toda a terra. O Senhor estabelece sua cidade para sempre, sua cidade para sempre, sua cidade para sempre. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A narrativa bíblica prossegue falando da maciça imigração de 5 estirpes estrangeiras e idólatras, os famosos 5 maridos, presentes no Evangelho de São João, para a Samaria. Esta imigração provocou um forte sincretismo. Aqueles povos adoraram o Senhor, mas honraram ao mesmo tempo os seus ídolos. Ainda hoje, os seus filhos e os seus netos procedem como fizeram os seus pais. O mesmo não acontecia em Judá, onde reinava Ezequias, piedoso javista, que conseguiu salvar Jerusalém aceitando a vassalagem perante a Assíria. Mas em Jerusalém era forte a reação anti-assíria, que contava com o apoio do Egito. O nosso texto litúrgico refere a carta do rei da Assíria, Senaqueribe, com ameaças a Ezequias. Isaías, profeta fortemente apaixonado por Jerusalém, a cidade onde nascera, intervém com um longo cântico que inclui um oráculo divino e anuncia a derrota de Senaqueribe. Uma peste ou alguma insurreição em Nínive
obriga-o a levantar o cerco. O povo interpreta o fato como um milagre, confirmando a sua crença na inviolabilidade da cidade, por causa do templo, onde se mostrava presente a glória de Deus. No texto do Evangelho, Mateus apresenta-nos 2 provérbios de difícil compreensão, por várias razões. Vem logo depois de Jesus nos ter proibido julgar os outros e nos ter mandado aplicar a medida com moderação, compreensão e perdão. Não encontramos provérbios paralelos na literatura judaica que nos ajudem a compreender estes. Apenas lemos no Talmud: não entregueis a um pagão as palavras da lei, e não coloqueis coisas santas em lugares impuros. Mas não ajudam muito no nosso caso. Os sacrifícios oferecidos no templo eram chamados santos. As pérolas, sob o ponto de vista comercial, eram preciosas. As palavras santo e pérolas provavelmente indicavam o Evangelho e a Boa Nova. Os cães e os porcos, por sua vez, não eram os pagãos, como alguns dizem, mas todos aqueles que, pagãos ou não, desprezavam a Boa Nova, tal como os porcos desprezam as pérolas. O evangelista aponta depois a regra de ouro: o que quiserdes que vos façam os homens, fazei-o também a eles. Este princípio encontra-se noutras religiões, nomeadamente no judaísmo, mas com uma diferença. No judaísmo é formulado negativamente: não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. É uma diferença importante, porque não fazer é sempre algo negativo, mas a maior diferença é que Jesus eleva essa regra a princípio universal. Depois, Jesus cita os provérbios das 2 portas e dos 2 caminhos, usados entre os moralistas da época para indicar o caminho da virtude, estreito e difícil, e o do vício, espaçoso e fácil. Mas Jesus introduz uma mudança: a porta e o caminho estreitos, da renúncia, do seguimento, da cruz, levam à vida. A porta e o caminho espaçosos, da satisfação dos apetites desordenados, levam à perdição. Há que escolher. Perante o assédio do forte exército do rei da Assíria à sua capital, o piedoso rei de Judá, Ezequias, desabafa a sua aflição junto do Senhor no templo de Jerusalém. O Senhor escuta-o e manda o profeta Isaías avisá-lo da próxima libertação. Oráculo do Senhor, proclama o profeta em nome de Deus. Defenderei esta cidade e salvá-la-ei por amor de mim e de Davi, meu servo. Nessa mesma noite, o anjo do Senhor flagela o acampamento dos assírios, que levantam o cerco a Jerusalém. Assim, se revela a misericórdia de Deus para com a sua cidade e para com o seu povo. No Evangelho, Jesus diz-nos que a salvação é difícil, que não se chega a ela por caminhos espaçosos e cômodos, mas entrando pela porta estreita. Vivemos a nova aliança. Jesus é a porta para a salvação, e não há outra. Em verdade vos digo, diz Jesus, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, estará salvo. Há de entrar e sair, e achará pastagem. Uma porta estreita, porque o nosso Deus é um Deus crucificado, e não há lugar para compromissos se o quisermos seguir. Uma porta estreita, mas que leva à vida, por um caminho estreito, onde Ele caminha conosco, onde Ele próprio se faz caminho. Caminhando com Ele, as asperezas da viagem não nos estreitam o coração, mas dilatam-no, como aconteceu com os discípulos de Emaús.
Hoje a Igreja faz memória a São Luís Gonzaga religioso. Nasceu em 1568, perto de Mantua, na Lombardia, Itália. Filho dos príncipes de Castiglione. Sua mãe educou-o cristamente e desde cedo manifestou grande desejo de abraçar a vida religiosa. Renunciando ao principado em favor de seu irmão, ingressou na Companhia de Jesus em Roma. Durante os estudos de teologia, ocupando-se com o serviço dos doentes nos hospitais, contraiu uma doença que o levou à morte em 1591. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer em sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, São Luís Gonzaga e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, fonte dos dons celestes, reunistes no jovem Luís Gonzaga a prática da penitência e a admirável pureza de vida. Concedei-nos por seus méritos e preces imitá-lo na penitência, se não o seguimos na inocência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.